Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por estar nessa madrugada. Meu Deus, é com muita honra e muito privilégio, meu Deus, que eu estou aqui. Eu agradeço, meu Deus, a todos que estão juntamente comigo, aqueles, meu Pai, que estão em casa nesse momento, aqueles que estão na igreja. Meu Deus, eu peço que o Senhor visita nesse momento a cada um, meu Deus. Meu Pai, que esse culto não seja comum, seja normal, natural, meu Pai, que seja somente um protocolo, uma rotina, meu Deus, um compromisso. Mas, meu Pai, que o Senhor desperte a cada um de nós, meu Pai, esse desejo, essa fome, meu Pai, esse anseio, meu Deus, de buscar ao Senhor, meu Pai, de qualquer maneira, meu Deus, meu Deus, que não aceite, meu Pai, buscar, Senhor, meu Deus, de uma maneira rotineira, de um protocolar, meu Pai, mas sim, que seja com a nossa vida, meu Deus, meu Pai, que nós venhamos romper, meu Deus, todo tipo, Senhor, de pensamentos, meu Deus, de sentimentos, meu Pai, de situações que possa até mesmo estar nos roubando. Quantos estão, meu Deus, com problemas na cabeça, não consegue dormir, meu Deus, e está tentando fugir de alguma maneira? O Senhor, meu Deus, está nos chamando para subir de nível. O Senhor está nos chamando, meu Pai, para te conhecer. O Senhor, meu Pai, está nos chamando, meu Deus, para ir para águas mais profundas, meu Pai. Meu Deus, para realmente, Senhor, subir em lugares altos, Senhor. Eu creio que o Senhor está chamando a muitos. Que seja assim, meu Pai, uma madrugada especial. Uma madrugada, meu Deus, que vai destravar, que vai acelerar, que vai, meu Deus, desbloquear, meu Deus. Uma madrugada que vai curar, uma madrugada que irá restituir, uma madrugada, meu Deus, que será, meu Deus, única, especial, divisor de águas, meu Deus. Eu acredito, eu profetizo, meu Deus, que essa madrugada, enquanto os muitos, meu Deus, estão sendo tomados pelo desânimo, pela preguiça, nós estamos tomados pelo propósito, pela vontade de estar aqui, simplesmente porque o Senhor está aqui. Não há nada, meu Pai, que nós aqui estamos procurando, meu Deus. Nós estamos procurando, meu Pai, aquilo que realmente importa. Aquilo, meu Deus, que nós não precisamos correr atrás, porque o Senhor está aqui. Ninguém precisa me dizer, meu Deus, que o Senhor me ama. Eu creio, eu sinto que o Senhor me ama. Ninguém precisa me dizer, meu Pai, que eu sou mais que vencedor. Ninguém precisa dizer, meu Pai, que o Senhor faz grande e forte qualquer pessoa, meu Deus. Porque eu sei, eu acredito. Se a Tua palavra diz, meu Pai, eu faço parte desse projeto, desses planos. E o Senhor irá cumprir esses planos na minha vida e da minha casa. Eu acredito, eu tomo posse. Eu amo o Senhor, meu Deus. Que o Senhor conduza essa reunião, meu Deus. Que o Senhor lapide, molde, meu Pai, que o Senhor nos oriente e nos conduza por todo esse trabalho. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor preparou coisas grandes para nós. E nós viveremos essas coisas grandes. Muito obrigado, meu Pai. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo. Eu fui projetado para mais. Ajuste as velas. Nós não podemos culpar o vento. Posicione as velas, você é quem escolhe como vai viver sua vida. Nós precisamos nos alinhar. Quando você se alinha com Deus, nós seguimos, nós elevamos, nós somos curados, nós recebemos a prosperidade, nós vivemos a abundância. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Como a gente vai andar com Deus se eu não estou em acordo com Deus? Como eu estou andando nos caminhos do Senhor, se esses caminhos não foi o Senhor que trilhou? A Bíblia diz em Salmo 84, a partir do versículo 5. Como são felizes os que em ti encontram a força e os que são peregrinos de coração. Felizes são aqueles que de ti recebem força. Eu encontro força e de ti recebe força, e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quem habita no Monte Sião? Hã? Tem alguém aí? Deus não escolheu o Monte Sião para morar? Não foi lá que ele diz? Escolheu um povo, escolheu um monte. Felizes aqueles que recebem de ti, recebem forças e desejam andar pelas estradas, e desejam andar pelos caminhos. Os caminhos de Deus é a palavra de Deus. Felizes aqueles que encontram no Senhor a força. Se eu não tenho força, não será no mundo que eu vou ter força, mas em Deus eu recebo força. Se eu sou um peregrino do coração, é que eu decido. Deus é que vai guiar o meu coração. Deus é que vai conduzir pelos caminhos dele que eu vou encontrar a felicidade. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. A chuva, quando você pega o outono, é uma época de seca. É uma época que já foi. Verão já bateu a chuva. Agora que você chega na época de outono, já não está chovendo tanto. Mas Deus, ele tem o controle de tudo. E até as chuvas estão entrando. E o que? Aqui o Senhor ainda diz, as chuvas de outono também enchem cisternas. Às vezes a gente acha que tem uma época certa. Até você conhecer o Deus de todas as épocas. A gente acha que tem um negócio certo. Até encontrar que Deus é que dá a bênção, a prosperidade para o negócio. Às vezes você acha que encontra uma pessoa certa, no casamento certo, até que você vê um Deus que restaura tudo. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Felizes são os que encontram força em Deus e não ficam presos a nada. Não fica preso na imagem, não fica preso com orgulho, com arrogância, no desespero, no desequilíbrio. Sabe que vai vir de Deus, sabe qual é o caminho. A gente não precisa. Você não precisa lá falar para o leão que ele precisa comer, você não precisa falar para o cara, uma pessoa que trabalha, como a gente viu isso muito nesse tempo. Aquele que recebia lá pingando o salário, podia ficar em casa. Agora, você vai falar para o cara ficar em casa, aquele que depende de venda, aquele que é um autônomo, aquele que precisa vender, tá lá vendendo coco, vendendo capa de celular, vendendo pastel, vendendo cachorro-quente, com uma barraquinha de lanche. Não tem muito o que falar. Eu sei que se não vir de mim, não tem o que fazer, eu tenho que trabalhar. Agora, a Bíblia diz que são peregrinos de coração, sabem que tudo passa e jamais desistem. As situações vão acontecer, pode ser gerado um problema, pode aparecer uma doença, pode acontecer um desemprego, pode ter situações da minha vida, mas eu confio em Deus. Eu sei que faz parte do processo, eu preciso desse processo. Deus sabe o melhor remédio para cada doença. Deus sabe exatamente qual vai ser o processo, qual é a quimioterapia espiritual que eu preciso. Se é necessário passar por isso, eu vou passar, porque meu Pai é bom. Ele quer o melhor para mim. E sabe que para alguns, um tapinha resolve, outros é com martelo.
Tem gente que vai ter que aumentar o nível, tem gente que vai passar por coisas maiores. Por quê? Porque é necessário. Porque o testemunho se torna maior. A vitória se torna maior. A fé precisa ser elevada. Você vê o exemplo aqui da própria bispa. Qual é a fé que foi depositada para tirar um medicamento? Que você vê um especialista, não, você não pode fazer isso. A fé para declarar uma restauração de um braço. A fé para declarar a saúde mental, a saúde emocional. Que fé é essa que precisou ser praticada de um nível tão alto para hoje estar nesse altar? Nós não temos como, eu acabei de falar agora, o título do culto passado, para quem não estava, Arca da Aliança, a presença de Deus. Tem gente que só acha que é uma caixa de ouro, que não tem vida. Porque infelizmente muitos trabalham dessa maneira. A coisa de Deus é um objeto, mas não significa nada. Mas Deus, ele significa, porque na realidade, quando eu conheço a Deus, eu começo a me conhecer, e eu começo a conhecer os planos de Deus para a minha vida. A falta do conhecimento, a falta de trabalhar em cima de princípios, porque o próprio Davi, ele tomou atitude. Ele tomou atitude, ninguém se importou com a arca até agora, no reinado de Saul, eu me importei. Ninguém trabalhou, fez da maneira certa, eu agora estou fazendo. Vou lá, vou buscar a arca na casa de Abinadab, vou lá botar os tamborins, as harpas, todos os tipos de instrumento, eu vou cantar, vai ter vigor, vai ter energia, vai ter louvor, vai ter pulo, vai ter grito, vai ter boi, vai ter sacrifício, vai ter tudo. Mas o que eu não tinha era o que Deus exigia. O detalhe que muitos se esquecem, que para levar a presença de Deus tem que ser no ombro. Como eu levo sem sacrifício? Que Deus é esse? Que a presença dele não gera sacrifício. Para que então a Bíblia diz, pega a sua cruz e siga? Se a cruz é leve, cada um tem a sua cruz. Eu estava lendo o testemunho daquele rapaz que fez a atuação da Paixão de Cristo, e pelo diretor do Mel Gibson. E o próprio Mel Gibson disse que se você aceitar esse papel para aquele ator, esqueci o nome dele agora, se você aceitar esse papel, a Hollywood vai se fechar para você. Então saiba o que vai acontecer a partir desse momento. Ele aceitou. Nas gravações ele teve problemas, foi deslocado o ombro, ele teve dores, situações aconteceram. E depois ele disse que cada um tem que levar a sua cruz. E se eu não levar minha cruz e não aceitar levar essa verdade, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito das coisas? Se a gente não entende os propósitos realmente, aquilo que realmente importa, e saiba que e não tem a visão que eu faço parte de algo muito maior, que eu não estou aqui para mim, mas eu estou aqui para o próximo, eu estou aqui para levar uma mensagem, eu tenho aqui um sentido, a minha vida tem sentido, não é para eu ficar acumulando riqueza, não é para ficar batendo perna para todo lado, saindo com mulheres, comprando coisas. Se a minha vida é como muitos falam, você só tem uma vida, você tem que aproveitar, então aproveite. Quando nós estamos em Deus, nós estamos aproveitando. Essa madrugada aqui não se compara em nenhuma madrugada em rave, em festa, em bordel, tomando com cachaça com amigo, fazendo besteira, ficar vendo filme no videogame. Isso aqui é incomparável porque é o único lugar que gera sementes, o único lugar que gera vida, o único lugar que você encontra alegria. Nós nunca encontramos. Se você tivesse encontrado, você não estaria aqui. Se você tivesse achado algo melhor, você não estaria aqui. Porque a gente sabe que tudo que o mundo oferece acaba como pó.
O que o Senhor oferece se transforma em ouro. É aquilo que fica palpável. Aquilo que inicia como algo intangível, depois se torna tangível. Aquilo que não é material, mas depois se torna material. Aquilo que parece impossível, e quando você vê, o impossível se tornou uma palavra no dicionário. Nós não podemos focar nas circunstâncias, nas dificuldades, mas sim nas oportunidades. Porque os testes vão aparecer, você precisa pegar esse limão e transformar numa bela de uma limonada. Uma oportunidade maravilhosa de relevar e revelar a sua fé. Nós não somos o povo que cede para o medo ou para a covardia. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler juntos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, pode ser que se eu dou lugar para a covardia, eu não possuo esse poder, eu não vivo esse amor e eu vivo uma vida desequilibrada. Desequilíbrio financeiro, espiritual, emocional, na saúde, no casamento, na família, desequilíbrio em todas as áreas da minha vida. O covarde vive desequilibrado, o covarde vive sempre se vendo, não tem poder para nada. Ele é sempre elevado. E o covarde não ama ninguém. O covarde é egoísta. Como uma pessoa egoísta pode amar? Se o amor é doação. Se o amor é você se doar. A maior prova de amor Jesus nos ensinou. Até então, eu já falei aqui, até então o maior amor que tinha era o amor de um filho para uma mãe. Ou melhor, de uma mãe para um filho. E o Senhor veio e elevou o padrão. Morreu por você sem te conhecer. Morreu por você porque simplesmente Ele amava. E quando você ama o Pai, você ama as pessoas. Se você não conhece, não consegue amar as pessoas, é porque você ainda não ama o Pai. Porque como a Bíblia ainda diz isso aí, como você pode dizer que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que você vê? O que você acredita é o que vai impulsionar a sua vida. 10 segundos. O que realmente está impulsionando a sua vida? Agora você vai entender o que você acredita. Se você acredita somente no dinheiro, é o dinheiro que está impulsionando a sua vida. Se você acredita em moralidade, nas mentiras, é isso que está impulsionando a sua vida. E não quer dizer que o impulsionamento é para cima, tá? O impulsionamento pode ser para baixo também. Você está sendo impulsionado e descendo mais. E parece que eu estou fazendo aqui alguma coisa certa até observar o que eu estou fazendo de errado. Veja o que acontece com um veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino, mas sim repita comigo, a posição das velas. Então você pode ter uma tempestade, você pode estar no vento, mas você que vai determinar a direção que você vai ao teu barco. Você vai posicionar suas velas e você vai determinar aonde o meu barco vai levar. Aonde eu vou levar a minha família? Qual é a posição das velas que você está direcionando na sua família? A posição das velas que você está direcionando no seu financeiro? A posição das velas que você está direcionando no seu emocional? Agora sim, quando você pega um problema, que pode ser uma ventania, pode ser uma tempestade, e você mostra e você começa a ter uma solução em cima desse problema. Às vezes eu vejo pessoas reclamando, bispo, mas São Paulo dá trânsito, quando chove, alaga tudo, e você tem trânsito, você não consegue ir para um lugar, e para o metrô, e vai devagar o metrô, para os ônibus de andar, táxi para, tudo para. Até você conhecer o vendedor de guarda-chuva. É ou não é?
Para ele não é um problema. Para ele é um ótimo dia. Para ele está sendo o melhor dia da vida dele. Quando chove, todo mundo está chorando, mas ele está rindo. Da mesma forma, o cara que está no sol, o vendedor de sorvete. E você vai, mediante a situação, para cada situação, você vê que tem alguém que está se beneficiando. É até na crise, até na dificuldade. Quantas pessoas ficaram ricas, milionárias nessa pandemia? Quantas pessoas elas descobriram uma oportunidade em cima de uma porta fechada? Nós precisamos aproveitar aquilo que Deus nos dá. Deus nos deu em criatividade, o Senhor é um Deus criativo. O Senhor nos deu cabeça, o Senhor nos deu inteligência, Ele nos deu capacidade de pensar e, repita comigo, de executar. É fato que o vento sopra para todos. O vento da dificuldade, o vento da oportunidade, o vento favorável e o vento desfavorável. E quem vai chegar? E quem vai andar mais rápido? E quem vai aproveitar essa ventania? Aquele que posicionar bem as suas velas, aquele que crê e age alinhado a esta fé. Se no ano passado você não posicionou bem suas velas, se no propósito agora que nós vamos finalizar agora no domingo, você não posicionou bem suas velas, se você anda sempre errando o posicionamento, atrasando o posicionamento, você pode posicioná-la agora. As velas do pensar certo, as velas do crer, as velas do agir corajosamente, as velas do corrigir seus erros, as velas de adquirir novas disciplinas. Por quê? Porque as disciplinas pessoais transformam. As velas da gestão do tempo, da disposição em aprender, das mudanças na personalidade, de não arrumar mais desculpas, as velas de começar da onde parou e decidir. Tudo que eu comecei e parei, eu vou voltar e vou terminar. A Bíblia diz em Isaías 26:3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás perfeitamente. Não é você somente ser zelado daquela maneira assim, né, que todo mundo é. Mas o Senhor, Ele faz de uma maneira tão perfeita e que te dá paz. E você começa a entender, tudo isso vem de um propósito firme. Você não é guiado por proposta nenhuma. Você vive um propósito. A tua vida tem um propósito. Você tem um sentido. A tua vida tem sentido. Você vê até o livro Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, que a bispa ainda disse, aquele médico que ele passou anos no campo de concentração. Ele descobriu o sentido das coisas, mesmo em um lugar que não há sentido em nada. Ele começava até a observar, ele observava, eu ainda falei em um culto aqui há uns meses atrás, que ele começou a analisar que todos os livros dele de medicina estavam errados. Porque lá estava mostrando que tal data, quantos dias a pessoa podia ficar sem comer? Foi quebrado isso. Quantos dias a pessoa podia ficar sem beber água? Também foi quebrado. Quantos dias ela podia aguentar com uma ração, eles chamam de ração, o alimento diário deles, uma ração diminuída, somente uma conchinha por dia e trabalhando o dia inteiro na neve. Tudo foi quebrado e você vê o poder do ser humano. Ele via que até aqueles que não tinham mais gordura, não tinha mais nada, o músculo já tinha sido comido também, só estava literalmente pele e osso. Você via que ainda sobrevivia. Por quê? Porque a maioria que conseguia sobreviver
ainda estava ligado a algum propósito, ligado ainda a uma esperança no marido, na esposa, no trabalho, num país. E ele conseguiu observar que todos tinham um processo. Mas antes de 2, 3 dias antes, eles já sabiam que aquela pessoa ia morrer. Por quê? Porque algo mudou. O corpo, a mente, o emocional. Quando as coisas aqui de cima começam a perder propósito, você está condenando toda a sua vida. E você não vai conseguir mais ter resultado nenhum. Lá, ele descobriu o propósito. E nós que não temos nada parecido, mais longe disso, a gente não está enchendo o propósito, está perdendo sentido. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Vamos ler juntos esse versículo. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha firme, é a rocha eterna. Mas só tem uma pessoa, 2 pessoas. Ó, vamos acordar, gente. Não veio aqui para falar baixo, não. Se eu estou animado, você tem que estar também. Se eu estou feliz, você tem que estar também. Se eu estou pulando, você também tem que estar. Horas. Então, se até hoje você estava confiando em alguma rocha de economia, alguma rocha na presidência, alguma rocha no teu casamento, o Senhor vai quebrar essa rocha. Porque a única rocha é Ele. Se até hoje você não entendeu que a única rocha é Ele, e se tem alguma coluna, algum pilar, alguma estrutura, alguma fundação em alguém, não é rocha, está fincado na areia. E o Senhor garante, você pode construir, mas se vir alguma tempestade, se vir algum terremoto, vai desmoronar. Agora a rocha no Senhor não desmorona. O Senhor, Ele dá a possibilidade, a garantia, Ele te orienta, Ele te disciplina. Confie para sempre. Não é até ano que vem, não é um ano difícil, não é porque a presidência, não, é para sempre, independente de governo, independente de quem estiver no poder, de quem estiver prejudicando ou favorecendo, é no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor voam alto como águia. Crer em todo o tempo em que Deus está sempre cuidando de tudo, e você pode contar com o seu favor, você pode contar com a sua misericórdia, você pode contar com as suas bênçãos. Deus está no presente, está presente e não nos manda fazer algo sem nos dar o suporte devido. Você nunca vai fazer algo e ir para algum lugar se você não tiver graça para isso. O Senhor nos dá graça, Ele sabe exatamente a porção necessária, a gramatura, o peso necessário, até os centímetros, milímetros, tudo. Se tem um problema na tua vida, Deus sabe que você é capaz de resolver. E se você não é capaz, é porque você está na carne. Porque se nós estamos no Espírito, você não olha o problema. Você não vê se ele é grande ou ele é gigante, ou ele pode causar um grande estrago na tua vida. Você simplesmente está olhando para Deus. Você confia no Senhor, porque é Ele, essa rocha, que você pode colocar a fundação da tua casa. Você pode confiar 100% no Senhor. Nada é impossível para Deus. A sua palavra garante que em todas as coisas somos mais que vencedores e que tudo é possível àquele que crê. No lugar da dúvida, o Senhor nos ensina que nós devemos confiar completamente, plenamente nele. Tire o foco de todas as dificuldades e coloque nas oportunidades. Porque em cada novo dia nós temos uma nova oportunidade. Em Eclesiastes 9, versículo 10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Se Deus te deu algo
Se Deus te colocou numa posição, em um trabalho, em alguma situação na tua vida que você precisa, faz com integridade. Não faz com aquele corpo mole. Você sabe que ontem a gente teve aqui reunião com os líderes, e quando a gente passou aqui no corredor, porque a bispa também queria ungir, queria abençoar, em algumas pessoas, alguns jovens assim, né, passou ali no corredor e alguns não apertaram a mão, sabe? E a bispa estava ensinando, aperta, aperta. E o jovem segurava assim no braço. E aí tinha até mesmo alguma mulher, algum líder também, às vezes não segurava, e ela puxava e ela tirava assim. Segura firme, pega no negócio, porque se a gente não segura, isso eu já fiz diversas vezes no corredor. A pessoa joga, passa aqui com aquela mãozinha do Tiranossauro Rex, sabe? Aí fica batendo. Fica assim, sabe? Não faz, dá vontade de... Bora, levanta. Morreu. Dá vontade de pegar. Deixa eu pegar. Já que não serve para mim, deixa eu pegar uma faca. E naquele momento, a bispa fez com vários. Segura o negócio. E ela puxava assim, a pessoa até ia junto. Ela foi mesmo. Porque se a gente lida com uma coisa tão séria, que é você passa, está concordando com a tua vitória, não é com a minha não, é com a tua, e você passa com aquele jeito, ou aquele que passa lá, né, aquele que passa, nasceu, eu fico doido, a pessoa ela passa, e eu estou orando, meu Deus, eu concordo, ela está indo já, eu falei, então vai, você vai, você não percebeu, tem gente que até puxa assim, então vai, está com pressa, para que passou então, né, na hora que eu boto a mão, a pessoa já está indo, eu falei, já cadê a pessoa, já foi. Eu nem relo nela. Então, para que a gente faz com pouca força? O que suas mãos tiverem que fazer, se é no seu trabalho, da tua vida, se é no casamento, luta pelo teu casamento, se é na tua saúde, fecha a boca, vai fazer o exercício, vai fazer o que precisa. Se é na palavra de Deus, pega essa Bíblia e coma ela como se dependesse da tua vida. Eu lembro de uma situação que é engraçado, né? Agora, né? Agora, engraçado agora falar, né? Porque a pessoa despertou, é uma outra pessoa. E ela foi uma mulher, e eu estava falando com ela, eu não tinha força, ela não conseguia reagir, ela não tinha ânimo, não tinha nada. E ela falou, bispo, eu não consigo, você consegue? Não, não consigo, você consegue tudo, né? Faça... confia em Deus, eu falando para ela, tal. Bispo, eu estou tentando. Aí eu cansei, né? Aí eu falei, e se eu botasse uma arma na cabeça da tua filha? Você faria? Faria sim. Ah, agora você consegue. Não é triste isso? Porque a gente precisa de um ânimo que não precisa. A gente precisa se motivar por um problema. E eu falei desse jeito. E se eu colocasse uma arma na cabeça dela, você faria? Faria sim. Então, por que não faz? Porque a arma já está apontada. Você acha que o diabo não tem nada apontado para a gente? Você acha que o diabo não solta nenhuma seta? Será que o diabo não faz nada? O diabo, ele está ao derredor, bramando como o leão, ele está só esperando uma brechinha. E ali já tinha uma brechona. As coisas já estão acontecendo e a gente acha que não. O diabo é bonzinho, vai devagar. E o segredo é esse. O segredo é que ele não vai de uma vez. Ele não aparece com a cara feia, vermelho, com 2 chifres. Não, ele vai aparecer com uma situação, com uma novelinha, com uma mentirinha, com um pecadinho. Vai aparecer devagarzinho. Porque depois que entra, já está dentro. Se depois que entra, já está... Depois que entra... Por que você acha que ele vai ficar só na porta? O Golias estava lá, a Bíblia diz que ele estava numa posição, depois de 40 dias ele já estava em outra posição. O diabo, ele vai tomando o território, ele vai avançando. Por quê? Eu estou há 40 dias, de tarde, de manhã, de tarde, chamando, gritando, manda alguém para lutar comigo, vem alguém. Deixa eu dar um passinho então, ninguém veio. Tem alguém lá? Tem algum líder ali?
Tem algum líder para defender a sua família? A gente está falando que tem algum líder Saul ali? Ou tem líderes Davi? Ou tem líderes focados que encontram e no primeiro dia já vê uma oportunidade? É no primeiro dia que pode estar vindo com um propósito, mas já vê um outro propósito ligado dentro de um outro propósito. Fui lá obedecer Jessé, levar uns queijos para os irmãos. Mesmo Eliabe, a família e Saul querendo desviar o meu foco, eu estou lá. Eu já estou ouvindo. Quem que é aquele cara? Quem esse incircunciso? Quem é essa pessoa que teve coragem, teve a loucura, a ousadia de querer lutar com o exército de Deus, com aquele que o Senhor levantou, aquele que o Senhor está sustentando? Nós não podemos deixar as coisas acontecer. Se você vê uma situação próximo, perto, na tua casa, você tem, é você mesmo. Ninguém vai levantar, é com você a situação. Não é porque eu preciso esperar outra pessoa se posicionar. Se chegou até você, você resolve. Se o problema chega em mim, recentemente aconteceu um problema que não estava ligado ao meu setor, mas estava ligado à igreja, e levei bronca do mesmo jeito. Eu mais uns par, né? A bispa foi lá e bateu assim, de costa de mão para não deixar marca. E não era propriamente meu, mas levei. E eu falei, não vou levar mais de graça. Vou passar, se for necessário, vou passar por cima, porque eu vou entender que isso aqui é um propósito e tem que resolver. Se tem coisas que tem que resolver, se eu tenho uma velocidade e outro não, eu pego a mão do líder e puxo junto. Eu vou trazer todo mundo para resolver um problema. Eu não posso deixar o problema sendo tomado. Porque antes de tudo isso, a gente tem o quê? A excelência. Você vive numa excelência, você vive num padrão. Aquele que tem visão, bota limite. A gente tem visão. As coisas de Deus é assim, ou você trabalha em alto nível, ou você nem trabalha. Eu lembro de um empresário, né, num livro que ele escreveu, né, e ele falou o seguinte: se você não trabalha com qualidade, você não tem que melhorar ou diminuir seu preço, você não tem que trabalhar mais nesse produto. Porque o mínimo de alguma coisa é a qualidade. Se nós não temos qualidade, você nem deveria estar fazendo isso. Porque se você não dá qualidade, o que você está dando? Não tem mais nada. Nós só temos que trabalhar a qualidade. Eu lembro que um tempo não, tinha muitos lugares que vendia, e até hoje tem, muitos lugares que vendiam preço muito barato. Às vezes com uma qualidade bem inferior, não sei o que tem, porque você vai botando a continha lá, você vê que não fecha a conta. Não vou falar especificamente, para não parecer que eu estou falando de algum lugar, às vezes alguma pessoa trabalha, mas tem pessoas que vendem produtos com preço muito baixo. E quando você vê, não tem lucro, nada. Na realidade, você só está tendo prejuízo. Sem contar energia, luz, tal, que você vai contando. E quando você vê, o produto não está fechando, a qualidade não está fechando, o produto está vencido, você vê que não tem milagre. A gente tem o quê? Botar, fazer assim, o mínimo de uma continha básica para ver se eu realmente estou trabalhando, se realmente eu preciso trabalhar. Porque eu lembro de uma pessoa, aqueles que vêm por preço, vão embora por preço também. Se você está trazendo um produto por causa de preço, os que querem preço também vão procurar outros, porque sempre vai ter um preço melhor. Sempre vai ter uma mulher, uma esposa mais bonita. Sempre vai ter um homem mais bonito. Sempre vai ter uma empresa que paga mais. Sempre vai ter uma igreja com banco mais confortável. Sempre vai ter um lugar com uma comida mais gostosa. Se a gente não começar a parar de correr e começar a enxergar as coisas, a maneira que é, a gente vai viver uma vida infantil, uma vida imatura. Então, os que suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força. Repita comigo. O que as minhas mãos tiverem que fazer, eu farei com todas as minhas forças. Pois na sepultura
Para onde eu vou, todo mundo vai, né? Não há, vamos lá, não há atividade, nem planejamento. Não há conhecimento, nem sabedoria. O que eu estou esperando então? Se eu só tenho uma vida, se eu só tenho uma oportunidade, se eu só tenho esse ano, se eu só tenho hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz, amanhã não te pertence, se Deus quiser te levar, amanhã Ele leva. Se você dormir essa noite e não acordar, que você esteja na glória, né, esperando por mim. Então, a gente sabe que eu só tenho agora. Se é para plantar, eu planto agora. Se é pedir perdão, você pede perdão agora. Se é para pagar dívida, paga agora. Se você é para assumir algo com Deus, assuma agora e cumpra. Porque se chegou em você, dê o seu melhor. Dê 150%. Dê 250%. Por quê? Porque aquele que vai vencer é aquele que tiver mais fome. Aquele que tem mais vontade de vencer. Aquele que morde. Aquele que arrasta. Aquele que incomoda. Aquele que realmente mostra, eu vim aqui, eu posso não ser o mais rápido, mas a minha vontade não vai faltar. Eu posso não ter o melhor talento, mas eu vou dar a minha vida para aprender. Eu lembro do filme, eu acho que Busca pela Esperança, do Will Smith, que eu achei interessante, que ele estava com a vida toda travada aí, ele, o filhinho pequeno, a mulher abandonou, só Deus na vida do homem lá. E ele foi trabalhar numa agência lá que vende ações, alguma coisa assim, não lembro direito. Esse filme é bom, esse filme é bom. E ele, na hora, ele entrou na sala de entrevista, estava todo mundo de palha, de terno e gravata ali, todo mundo chique, ele estava cheio de tinta, tinha pintado alguma coisa, não lembro direito o que tinha acontecido, tinha pintado o apartamento dele, tudo acabado, só ele estava de regata, para ter uma ideia, entrevista de emprego que era para a vida dele. E naquele momento, o pessoal já olhou, né? Porque entrevista da vida dele, ele todo cheio de tinta. Regata. Né? E o chefe da empresa perguntou para ele, né? Ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Não, porque eu estava lá pintando meu apartamento, tal, desculpa, aconteceu muita coisa, tal. Aí eles já pegaram a caneta assim, olharam. Ele falou assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou dar o meu melhor aqui. E se algo eu não souber, eu vou falar, eu não sei, mas eu vou procurar aprender. E depois eu vou te dar essa resposta. E eles falaram o seguinte, olha, o que você falaria para essa pessoa que chegasse numa entrevista de emprego, do jeito que você chegou, e sem paletó? Aí ele deu uma resposta rápida que eu achei bem interessante. Ele falou assim, porque ele falou o seguinte, esse cara deveria ter uma bela de uma calça. Então, porque se ele não tinha paletó, então ele deveria ter uma bela de uma calça. E todo mundo riu, né? Acabou arrumando emprego lá e tal. E eu achei interessante, porque o cara deu uma volta por cima, trouxe humor, uma desgraça que estava aquilo lá, né? Todo cheio de tinta. 10 diretores na frente dele, deu uma resposta que ali deu uma oportunidade, porque toda a situação é para gerar do quê? Ele se acuado, ficado com medo, mas ele deu uma oportunidade, ele deu uma resposta, a resposta certa. Quando você abre a boca, você não vai pedir mais uma chance, não, você vai mostrar que você é diferenciado. Se nós chegamos num lugar, nós somos diferenciados, nós temos um Deus diferenciado, nós temos criatividade, talentos diferenciados. Você pode não enxergar, mas você tem. Você pode não acreditar em tudo que Deus falou para você, mas Ele falou. Você pode não acreditar nesse ano de governo, mas ele vai continuar passando todos os dias. E todo dia vai finalizando um mês após o outro mês. Tudo vai acontecer, você acreditando ou não, você tomando posse ou não, você governando ou não, você possuindo ou não, o ano vai passar do mesmo jeito. E o que eu vou fazer? Fala, eu vou posicionar as minhas velas.
Graças a Deus alguém falou. Eu vou posicionar, porque se o vento está contra mim, eu vou pegar esse problema e entregar e fazer uma oportunidade. Porque é uma oportunidade. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, de coragem. Então, nós temos coragem, nós temos amor e temos uma unção para resolver qualquer situação que nos capacita, que nos faz amar mais, que nos faz perdoar também. A disciplina faz milagres, faz um espírito estável, consistente, continuista. É realmente transformador. A Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeça. O justo acredita que tudo vai acontecer, que se vir veio, se ficar doente ficou, se morreu, morreu, se divorciou, divorciou. Nem sabe onde está pisando, nem sabe qual o caminho que está andando. Acredita, eu lembro de uma pessoa que eu vi uma entrevista que eu achei interessante, para não falar trágica, né? Que ela disse, olha, meu pai morreu de ataque, meu bisavô morreu de ataque cardíaco, meu avô morreu de ataque cardíaco, meu pai morreu e eu sei que pode ser que eu morro também. Então, tá bom. Você vai falar o que para a pessoa? Se a gente não tem poder de nada, se a gente não pode mudar o nosso destino em nada, para que eu estou aqui? Se eu não tenho poder de nada, se tudo vai acontecer querendo ou não, que vida é essa? Nós temos um propósito e o ímpio nem sabe onde tropeça. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. As minhas palavras. Uma das coisas que a gente não presta atenção nisso aqui. Se Davi prestasse atenção, ele não tinha morrido, não deixado toda aquela situação acontecer e ainda perdido Uzá. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Nunca as perca de vista. É interessante isso. Porque a gente sabe que as palavras do Senhor sempre precisam estar perto. As coisas do Senhor sempre precisam estar no nosso coração. Você pode não ter uma Bíblia, você não pode, mas o que você tem dentro de você, ninguém te tira. Tem um filme que é interessante chamado Livro de Eli, do Denzel Washington. E fica o filme é meio que um cenário meio apocalíptico, todo mundo, um dos caras procurando sempre uma Bíblia que ele tem em mãos. A Bíblia está em braille, né? Resumindo o filme, tiraram a Bíblia dele e no final o que acontece? Ele encontra o lugar e ele começa o quê? Uma pessoa, ele senta numa poltrona, ele deita num colchão assim, num lugar, numa biblioteca, e depois ele começa a falar versículo em versículo e a pessoa que está ouvindo vai anotando e começa a reescrever, porque ele passou a vida inteira lendo, decorando a Bíblia. Então, no momento que ele precisou, no momento que ele achou o propósito da vida dele, ele foi falando a Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque ele entendeu o propósito da vida dele. Se ele tinha um livro que era o único livro do mundo, que era a única Bíblia ainda que existia no mundo, ele sabia que ele podia perder. Tanto que ele perdeu. Mas ninguém podia tirar o que estava dentro dele. Ele já tinha decorado, já estava dentro dele, ele já entendia qual é o propósito. Às vezes a gente acha que sempre vai ter amanhã eu conserto. Amanhã eu compro uma outra Bíblia. Amanhã eu assisto esse culto. E é por causa do amanhã você não vive hoje. Por causa do amanhã você não aproveita o que você tem hoje. Por causa do amanhã você não valoriza o que você tem hoje. Você está ligado no futuro e não está ligado no presente.
A falta de viver no presente te gera uma pessoa irresponsável, uma pessoa que tudo está cansado, está tudo difícil, uma pessoa que não lê a Bíblia porque amanhã eu leio, uma pessoa que não assiste o programa porque amanhã eu assisto, uma pessoa que não passa os momentos com os filhos porque amanhã eu passo, uma pessoa que está esperando alguma coisa acontecer, mas nunca acontece. Porque você não vai colher nada amanhã se você não começar a jogar na terra hoje. Nunca perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Se você encontra realmente a Deus, a presença de Deus, anda nas veredas, guarda no coração as minhas palavras, você recebe vida para aqueles que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você guarda as palavras, você encontra vida. Se você não guarda as palavras do Senhor, naquele momento que chegam as mentiras e você não tem verdade para combater, você fica com as mentiras. Se você está guardando mentira no teu coração, a verdade chega e ela reafirma. E aquilo que parecia um pensamento desce para o coração. Aquilo que agora está no coração está dirigindo a sua vida. Se não for verdade, é mentira. Se entrou por um ouvido, você pode até... Bispo, eu lembro de uma pessoa ainda ter falado assim para mim, bispo, mas eu não tenho... Né, ela não tinha o controle do que eu ouvia. Eu falei, então... Não, desculpa, ela falou assim, não, mas... como foi mesmo? Ela falou, cuidar. Ela estava deixando de descer para o coração. Eu falei assim, então... Deixa eu lembrar como foi. Ah, não. Ela falou o seguinte, caso pessoas que estavam ao redor dela... Pessoas que estavam ao redor dela. Eu falei, então troca as pessoas. Não pode trocar. Então cuidado com o que você ouve. Ah, bispo, quando eu vi, eu já ouvi. Então não deixa descer o coração. Aí quando viu, deixou. Então agora você vai ter que mudar isso no seu coração. Então se a gente não muda o meu ambiente, o ambiente me muda. Se o meu ambiente está me mudando e está fazendo ouvir coisas, você tem que bloquear aquilo que você está ouvindo. Se você não está bloqueando o que você está ouvindo, então você tem que bloquear o teu coração, você tem que guardar o seu coração, porque dele depende, isso vai conduzir toda a sua vida. Se você é conduzido pela mentira, você vai viver uma mentira, você vai viver engano, você vai viver desgraça, vai viver miséria, vai viver doença, vai viver destruição, vai viver divisões, brigas, separação, vai viver problemas. Por quê? Porque o meu coração é que vai determinar minha vida. E tem gente que não tem essa responsabilidade. Deixa o coração largado, deixa entrar tudo no coração. Vive essa vida na reciclagem. Vem aqui, melhora, limpa o coração. Lembra que eu já falei aqui, ó? Inclusive, o próprio culto passado ainda eu falei sobre isso. Para você viver o melhor, você precisa trocar o bom. Você não pode mais aceitar o bom na tua vida. E para você viver, você precisa aumentar e trocar e elevar o seu padrão. Nós estamos aqui para elevar todos os dias o meu padrão. Às vezes você está aí, está me ouvindo, bispo, eu já ouvi essa palavra. E se ela está vindo de novo, é para a gente reanalisar. E a gente ver o que eu estou pecando. Quais são os meus erros que não foram ainda consertados. Porque, acima de tudo, acima de vontade, de desejos, de propósito, acima do casamento, acima de filho. Acima de tudo, guarde o seu coração. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente. Afaste sua boca de palavras perversas. Fique longe dos lábios a maldade, a língua. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Você hoje pode garantir que você já virou a página na sua vida? Você pode garantir que você não vive mais do passado?
Você pode, bispo, realmente eu não dei o meu melhor em 2022, 2021, não dei o meu melhor no propósito. Você já virou essa página? Você já virou essa página na tua vida? Se você não virar a página, você vai viver de aquilo que você não pode mais controlar, você não pode mudar o passado. Você precisa aprender com aquilo que você viveu. Se a gente não olha para frente, a gente vai repetir os erros do passado. O propósito dos 52 dias vai chegar e você vai agir da mesma forma que você agiu dos meus projetos de conquista. Se nós começarmos a agir sempre da mesma maneira, a nossa vida não vai andar para frente. Você precisa aceitar e ter a certeza que quando o Senhor te perdoa, Ele não lembra mais os seus pecados. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda. Eu acrescentei você, mas veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Tem quantas pessoas que estão andando pelos caminhos da maldade, pelos caminhos da perversidade do ímpio. Ficam tropeçando porque não observam onde está andando, aonde está pisando, os lugares que ela está passando e não percebe o que está acontecendo. Por quê? Vive uma vida alienada. Eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa que estava lá com o celular, passando ali, passa cachorro, passa no sinal, entra no metrô, entra no ônibus e não mexe no celular. Tem gente que está assim. Está olhando tanto para o umbigo, está olhando tanto para si mesmo, que está passando por tudo. Não vê a vida passar, não observa as portas que Deus está abrindo, não vê nada como uma oportunidade, não valoriza casamento, não valoriza a família, não valoriza a igreja, não valoriza o tempo que é disponibilizado para você. É sempre o mundo está devendo. Sempre alguém está devendo para você. Realmente, é aquilo que acontece. Tem dois tipos de pessoa: os cobradores e os devedores. Hora de acordar. Os cobradores e os devedores. Se é para estar numa posição, seja uma posição pelo menos que você está devendo. Porque tem gente que cobra tanto. Eu lembro de uma pessoa que cobrava tanto, pesada. Chegava no ambiente, você já acabava com o ambiente. Chegava num lugar, você já não queria nem estar mais naquele lugar lá. Porque a pessoa é pesada. Você pode dar o quê? Pode dar o palácio de Salomão para a pessoa. A pessoa não está nem aí, nem observa o que você está fazendo. Por quê? Porque sempre está vivendo uma vida amargurada, fica alimentando as feridas, alimenta a rejeição, não perdoa ninguém, não vira páginas, vive no passado, uma vida depressiva, reclama de tudo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Tiramos o foco daquilo que é difícil e buscamos ser melhores. Buscamos mais sabedoria. E a sabedoria vem também do enfrentar desafios. Não tenha medo de desafios. Não tenha medo de problemas. Nós temos que valorizar uma coisa que eu vejo a importância. Nós precisamos valorizar cada coisinha na nossa vida. Eu vejo que pessoas fazem uma tempestade num copo d'água. Mas quando tem pequenas vitórias, como por exemplo, você chegou até aqui, tem muitos aqui que vêm de muito longe. Você conseguiu chegar até aqui, muitos não conseguiram. Você conseguiu prestar atenção até onde eu quero crer na palavra. Muitos estão sendo tomados por problemas, sono, distração. Isso é uma vitória, porque a porcentagem é muito grande daqueles que desperdiçam a vida, daqueles que vivem olhando para a direita, para a esquerda, daqueles que vivem procurando e levando seus pés para a maldade. E o problema disso, o que é? É o tempo perdido. Culto, semana que vem eu estou aí de novo. Manhã, sábado, os trabalhos já continuam, o bispo daqui a pouco está aí, sexta está aí, bispo está aí encerrando, as coisas vão continuar. E quem vai perder é a pessoa. Eu lembro de uma pessoa que
eu acho que eu até falei na semana passada aqui, da pessoa que estava brava comigo porque falou que eu não dou bom dia. Fui lá, dei bom dia para ela, peguei a pessoa, eu fui lá dar bom dia para a pessoa, ficou de costa para mim, falei bom dia. Ela falou bom dia. Eu botei a mão na frente dela, falei bom dia. Aí ela pensou assim, bom dia. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa está sendo roubada. Se eu for embora, posso ir para a lua. Meu problema não é ela, vai ter outro Fernando, vai ter outra bispa, vai ter outro não sei o quê. Sempre alguma pessoa vai ser o problema dela, porque ela não vê que ela é o problema dela. A pessoa faz 7 semanas e o meu problema é que não deram bom dia para mim. Se fosse problema assim, eu compro um letreiro escrito bom dia, que ainda fala assim, bom dia, bom dia, bom dia. Fala em chinês, japonês, tailandês, americano, fala inglês, fala de todas as línguas o bom dia. O problema não é bom dia, o problema não é boa tarde, nem boa noite. O problema é que ela não consegue virar páginas da vida dela. É o quê? Tem problema emocional, não aguenta a rejeição, inventa, cria mundos à partes. Por que eu não queria falar bom dia? Fala bom dia, boa tarde, um abraço. Tanto que o que mais me criticava que eu estava causando aglomeração, o Jesus, os abraços aqui na época da pandemia. E a gente fez do mesmo jeito. E aquele que ficou ofendendo no Facebook, mandei bloquear. E aí a vida segue. A vida é assim, as pessoas elas querem fazer escolhas e querem que você, querem levar o medo dela, a covardia dela, né? Porque não foi do mundo, foi pessoas da igreja. E a gente sabe, ou a gente aprende por bem, ou a gente aprende por mal. Porque isso aqui, como eu falei ainda com uma pessoa recentemente, veio falar, bispo, olha, quero falar com você, tal, porque teve um dia que eu falei com uma pessoa e ela me tratou assim, tal, e eu só perguntei uma coisa, ela disse que não era da conta dela. Eu fiquei assim, muito tocado, porque eu pensei em ir embora da igreja, mas eu e minha esposa, a gente orou, tal. E eu pensei nisso aqui, eu falei para ele, mas você sabe que não era da sua conta mesmo, né? Você entendeu isso, né? E a pessoa acha que é ela falou, fez uma pergunta pessoal, mas a maneira que respondeu, que simplesmente, olha, você não está querendo saber demais não, irmão? Falou desse jeito. E ficou se ofendendo, e queria ir embora da igreja. A gente joga muito fácil as coisas fora. E realmente, eu ainda falei, eu já falei várias vezes isso. Isso aqui é como um hospital. O hospital você vai para lá para quê? Se encontra pessoas doentes. Vai ter alguns que estão em processo, para outros que já estão saindo, outros que estão entrando. A igreja é um hospital. Isso aqui é para pessoas que estão doentes, que precisam da cura. E a cura é Jesus. E Jesus está curando. Agora você pode ser o próximo a ser curado, ou ficar enchendo o saco daquele que está sendo curado. Você pode entrar na fila e buscar a cura do Senhor, você pode reposicionar as suas velas, ou você pode ser um questionador, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que quer ir embora da igreja simplesmente porque se queria saber demais. Uma coisa básica. E as coisas de Deus é simples. Por que a gente quer complicar? Por que a gente não pode entrar mudo, sair calado e falar só com Deus? Por que a gente não pode se relacionar com Deus? Por que a gente... Olha, quantas vezes... Olha, eu peguei uma época que eu vi homens e pareceu... Eu achei engraçado o Mu aqui, a Mari, falar ainda, que as mulheres costumam falar, e até mesmo pode costumar falar um pouco mais. Mas tá uma coisa feia, é homem fuxiqueiro. É homem fofoqueiro. E peguei uma turminha fofoqueira, e tem uns que eu nem falei, né? Por quê? Porque é mimimi, fofoca de tudo. Está nos corredores falando dos outros, falando da vida dos outros. E não cuida da própria vida. E adora comentar dali, comenta dali, e fala do problema do outro, e fala, homem, barbudo, grandão, forte, corajoso, né? Valente, fofocando. E quando eu vi, eu falei, não está falando, não está fazendo isso. É inacreditável. Tem homem que é pior que mulher, mas muito, assim, não comparando, dizendo que a mulher é ruim, nem o homem, mas eu estou falando de uma situação que não é questão de sexo ou gênero. É questão o quê? De caráter, de costume. Adora falar,
não cuida da própria vida. E a gente tem que entrar aqui e cuidar da própria vida, porque se fosse assim, Deus não dava uma vida para cada um. Se a nossa vida é tão desafiadora, por que eu estou querendo cuidar do próximo? Por que nós não podemos aqui somente mudar, posicionar as velas da minha vida e ver as coisas como oportunidade? Deus traz situações para que a gente mude as situações. E nós temos essa graça para isso. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os olhos, por gentileza. Tome decisões na sua vida nesse momento para você mudar os rumos. Nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. E tem coisas que a gente realmente não deu tanta importância nos anos anteriores, nos meses que antecederam. Mas o Senhor hoje abre uma porta para nós. Para nós queremos enxergar realmente quais as verdades, ou melhor, as mentiras por onde eu estou andando. E eu penso que nós devemos tomar decisões para não aceitar mais estar em algum lugar e não viver esse lugar, e não aproveitar o lugar onde eu estou, e não aprender nada com as situações que Deus Ele nos permite viver. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, meu Deus. Eu agradeço essa oportunidade, eu agradeço, meu Deus, esse portal, essa unção que o Senhor está derramando, meu Pai, sobre nós. Que o Senhor possa continuar derramando, que o Senhor possa, meu Pai, nos ensinar, meu Deus, como aquelas criancinhas, os bebezinhos, meu Pai, que começam a andar, meu Pai, que começam a caminhar, que os dentes começam a nascer, que aquilo que era paposo começa a se tornar sólido. Meu Pai, o crescimento aconteça, meu Pai, que os rumos sejam mudados, alterados, meu Deus, que sim, sejamos um povo poderoso, meu Pai, porque somos fortes e corajosos, poderosos, cheios do Espírito Santo, meu Deus. Eu quero, meu Pai, abençoar a vida de cada um que está nessa madrugada. Meu Pai, que o Senhor derrame sobre cada um, meu Pai, bênçãos, poder, cura, libertação, ousadia, coragem, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um que está nessa madrugada, meu Pai, e que essa unção de conquista, essa unção, meu Pai, de portas abertas, essa unção de oportunidades, meu Pai, sejam derramadas, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, que está aqui, e que sim, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, frutificar. Que cada um, meu Pai, venha frutificar. Que árvores, meu Pai, frutíferas nasçam, meu Pai, desta madrugada. Árvores, meu Pai, que irão dar frutos, irão alimentar, irão, meu Pai, se tornar grandes colunas, pilares, girés, meu Pai, provedoras e provedores, meu Pai, do reino de Deus. Eu abençoo a sua vida, a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, que você viva o melhor tempo, o melhor ano, o melhor dia da sua vida, que seja uma quinta de vitórias, de unção, de conquistas, de curas e de libertações. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, e peço que, meu Deus, essa semente que foi deixada nessa madrugada, o Senhor diz: eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Meu Pai, que nós venhamos ter tido um encontro especial, que crescimentos aconteçam, que vidas sejam mudadas, que ciclos sejam encerrados difíceis e ciclos vitoriosos de paz, meu Pai, ciclos poderosos, meu Pai, irão nascer, meu Pai, desse dia. Eu acredito, eu tomo posse e abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado pela palavra, pela mensagem, pela direção, pelas revelações, pela unção, meu Pai, que o Senhor está derramando, meu Pai, sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar cada um, meu Deus. Cada um venha voltar em paz e segurança, ter uma noite poderosa, abençoada, cheia, meu Pai, de vitórias. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, no sábado, no culto dos
jovens, meu Pai, amanhã no evangelismo, meu Pai, nos trabalhos que nós estamos realizando na igreja, em todos os nossos templos, meu Deus, para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.